Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odysseus e, eventualmente, no canal O Farol do Brasil do YouTube. Na continuação da nossa série Dados Confiáveis, nós traremos hoje os problemas que envolveram o Bureau de Meteorologia australiano desde 2014 e que ainda estão em curso no presente. O caso australiano, primeira parte. O Bureau de Meteorologia, BUM, australiano, vem sendo acusado de adulterar os registros de temperatura de forma generalizada pelo país desde 2014. Nós estamos em 2025, então são 11 anos. O caso aqui será um relato específico realizado pelo jornalista Chris White em decorrência da solicitação de meteorologistas e outros cientistas sobre o pedido de revisão dos instrumentos de gravação de temperatura depois que a agência governamental foi pega adulterando esses mesmos registros em vários locais. O caso ocorreu em 2 de julho de 2017 e foi publicado em agosto daquele ano. Lembrando que eu já traduzi esse material há muito tempo, foi publicado em alguns blogs e até em capítulo de livro. Nós estamos trazendo isso à tona novamente, porque a importância do tema sobre os dados, porque esse problema ainda não acabou também nessa instituição. Então, na época, as autoridades da própria agência admitiram a existência de um problema com os instrumentos que registravam as baixas temperaturas, pois sequências inteiras simplesmente desapareceram da lista de dados. Bom, os dados simplesmente desapareceram. Quais foram as estações? Vamos pegar o principal caso. O caso mais polêmico foi a estação meteorológica automática de Goldburg. Está aqui o sítio da estação, a gente pode observar. Tem algumas árvores aí que podem trazer alguns problemas, mas o jardim meteorológico está bem posicionado. A estação de Goldburg está a 640 metros de altitude. Foi a primeira a desaparecer com os dados de temperatura no dia 2 de julho, quando os valores atingiram menos 10,5 graus Celsius. Então, notem que esse caso está aqui falando sobre o desaparecimento de dados, mas temperaturas baixas. O meteorologista Lance Pindgeon foi o primeiro a verificar o problema enquanto acompanhava o quadro meteorológico do dia. Então, ele estava acompanhando, essa estação se localiza aqui na região sudeste da Austrália, então uma estação que está dentro de uma cidade, uma pequena cidade, e o Pindgeon contatou a doutora Jennifer Marohazi, que tem inquirido o boom sobre as séries de temperatura desde 2014, quando começaram a acontecer esses problemas. Na segunda-feira seguinte, um porta-voz da agência afirmou que o sistema de controle de qualidade da agência, projetado para filtrar valores falsos ou baixos falsos, foi configurado em menos 10 graus Celsius, de mínima para Goldburg. E é por isso que o registro foi ajustado automaticamente. Então, segundo a porta-voz, tem um programinha lá que bloqueia valores menores que menos 10 graus Celsius. Então, guardem essa informação. Em outras palavras, o BUM acrescentou que há limites em relação a quão baixas as temperaturas do ar podem alcançar em algumas áreas muito frias do país. Segundo o Pidgeon, a temperatura caiu para menos 10 graus Celsius, permaneceu lá por algum tempo e depois mudou para menos 10,5 e depois desapareceu. Portanto, houve um registro abaixo do valor citado pelo porta-voz da agência. Ele estava acompanhando isso, o meteorologista viu que desceu mais ainda a temperatura e eles tiraram isso do ar. Pontos importantes aqui que nós temos que ressaltar. Limitações em registradores podem ser aplicados, mas nunca tão próximos de possibilidades concretas. Ou seja, se o lugar pode ter uma temperatura de menos 10, menos 15, você vai limitar isso daí para menos 35, menos 40, se você quiser fazer isso, porque não é necessário. Por quê? Por padrão,
o controle de qualidade é realizado após a aquisição dos dados, verificando as tabelas produto. Ou seja, você vai olhar os dados depois que foram coletados e vai entender se ali teve ou não uma anomalia de registro. Não se deve fazer bloqueios de medições logo no momento da aquisição. Tá? Você pode até fazer isso, mas os limites têm que ser bem amplos. Notadamente, não esclareceram se existe um limite superior para as temperaturas do ar na mesma proporção proximal. Ou seja, para subir também tem limite ou não? Vamos deixar subir à vontade. Então, aparentemente, para baixo não pode registrar, mas para cima, aí pode, aí não tem problema. É assim que funcionam as coisas. E nós tivemos outros casos. Vejamos então situações análogas. Aqui no caso da estação meteorológica automática de Threadneedle Top, uma estação que está em lugar bem frio. Então a estação de Threadneedle Top está a 1957 metros de altitude. Também desapareceu com seus dados de temperatura em 16 de julho, quando os valores atingiram menos 14,7 graus Celsius. Um pouquinho mais de uma semana depois, acontece a mesma coisa. Desaparecem com os dados de temperatura de uma estação de uma região serrana, alta, onde você tem registro de baixas temperaturas. É interessante que no próprio site do Boom, como foi difícil achar essa estação, porque a localização geográfica que eles colocam de lat long lá está bem fora, né? Então tem que sair pesquisando a imagem de satélite e, por acaso, por causa de uma foto de um turista, a gente conseguiu achar a localização e a posição, que foi aquela imagem anterior e aqui vista por satélite por cima. Então, a estação é outro ponto de referência de baixas temperaturas do ar também no país. Vejamos então qual foi a discussão do problema. O chefe executivo do Boom, Dr. Andrew Johnson, que vai deixar o cargo em setembro de 2025, lembrando que ele foi o representante australiano na Organização Meteorológica Mundial da ONU em Genebra, disse ao ministro australiano do Meio Ambiente da época, lá em 2017, Josh Frydenberg, que a falta de registro das baixas temperaturas de Goulburn no início de julho deveu-se a equipamentos defeituosos. Em entrevista ao jornal The Australian, Johnson disse que a falta de observação das baixas temperaturas, aspas, foi interpretada por um membro da comunidade de forma a implicar que o escritório procurou manipular o registro de dados, fecha aspas, acusando então a doutora Marohesi de forma velada. Por quê? Porque a doutora Jennifer Marohesi, ela é uma das cientistas céticas, ela é bióloga de formação, trabalha com dados de meteorologia e climatologia também, e ela pertence ao grupo dos céticos australianos. E ele colocou lá: eu rejeito categoricamente esta implicação, completou aí o chefe do Boom. Contudo, sua explicação foi totalmente divergente do que foi apresentado à sala de imprensa dias antes. O que é isso, então? Uma adequação do discurso à situação que eles estavam passando? Pois é, né? A doutora Marohesi, por sua vez, disse aos repórteres que as afirmações proferidas por Johnson são quase impossíveis de se acreditar. E por quê? Porque tanto ela quanto os meteorologistas realizaram capturas de tela do sítio da agência, que mostravam temperaturas do ar muito baixas antes delas serem asseguradas aí por esse controle de qualidade. Ou seja, estavam observando que as temperaturas estavam baixando bastante, tiraram as informações do ar. Segundo Johnson, pode demorar várias semanas antes do equipamento ser testado, revisado e voltar a ficar pronto para o serviço. No caso de Goulburn, ele garantiu que o equipamento seria substituído imediatamente. Foi o que ele falou na época. Comentou que garantiria esses assuntos. Eu acionei uma revisão interna de nossa rede de estações meteorológicas automáticas e os processos associados ao controle de qualidade de dados para observações de temperatura. Só que isso aí gera um grande problema. Qual que é esse problema? Você fica sem registros de dados por muito tempo. O problema é que com isso perdeu-se um intervalo de tempo de registros importantíssimos, os próprios dados consequentes ao fenômeno que ocorria, no caso, algum sistema sinóptico,
e os dados referentes às temperaturas baixas daquele fenômeno, ou seja, que contribuiriam para ter registros de baixas temperaturas. Assim, uma manutenção longa no inverno certamente prejudicaria o cômputo de valores baixos de temperatura do ar. Então, quando o Johnson está falando que vai fazer uma manutenção justo nesse período, então você tem lá um problema, que a gente acha que é um problema. Aí você tem que parar a estação que mede temperaturas baixas, e você vai colocar isso aí para fazer manutenção. Você está perdendo todas essas informações. Então, só fica com a parte quente, então, da série? Pois é. Então, portanto, o fenômeno de frio já havia passado. E um importante registro que corroboraria para diminuir as temperaturas do ar no cômputo mensal e inclusive nos relatórios anuais já foi perdido. É assim que vamos aquecendo as séries de temperatura. Extraem-se os valores mais baixos. Esse método vem sendo denunciado há muito tempo pelos cientistas céticos à panaceia do aquecimento global. Gostaria de fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, ao senhor Rubem Garcia, que faz contribuições pelo PayPal, ao senhor Celso, a senhora Marina e a senhora Maria Tereza, que fazem contribuições no Nossa Caixa ou nas lotéricas, ao pessoal do Apoia-se, a Amanda, o Edmundo, a Elcia, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, o Everaldo, José Luiz, a Lúcia, o Marcelo, o Michele, o Nelson, a Nilce, a Roberta e o Ronald, meu muito obrigado. Ao senhor Roberto Zeballos, meu agradecimento especial e agradecimento aos nossos colaboradores e para os pais que querem iniciar seus filhos nos estudos da palavra, a Bíblia e o Padrinho. Bom, e as conclusões do nosso caso de hoje? Vejamos então. Conclusões para o nosso episódio número 4. O jornalista Chris White tem ajudado a doutora Maro Hassey a denunciar esses abusos do boom. Ressalta-se que o caso relatado não se tratou de evento isolado. Outras estações apresentaram os mesmos desaparecimentos. O problema não se resume a apenas sumiço de dados, mas também manipulações estatísticas e controle de qualidade na tomada de dados de forma automática pelas estações meteorológicas automáticas e pelas estações de medição de temperaturas máximas e mínimas, as MMTS, que têm sistematicamente elevado as temperaturas. O fato é que Johnson quis se assegurar que, após aquelas flagrantes ocorrências, tudo estaria em ordem na sua rede de estações automáticas de medição. Porém, é justamente aí que reside a discussão, desde aquele ano, ou seja, a rede de estações automáticas de medição. No próximo episódio da série, traremos o desenlace desses casos, atualizado, pois conversei com a doutora Maro Hassey, que gentilmente me informou a condição atual. Vocês vão ficar perplexos do que aconteceu 8 anos depois e o que ainda continua e como esse caso também vai se embaralhar, vai se misturar com o famoso Climate Gate. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Deus abençoe a todos e espero que vocês também possam participar aqui contribuindo com o nosso canal. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!